Hi guys, how are you? Pessoal, estou gravando um vídeo aqui, tá? Vou gravar esse vídeo aqui. Vai ser um vídeo só, certo? Para dar uma explanadinha a respeito das atividades do mês de maio, tá bom? Para ajudar vocês nas atividades. Aqui é o seguinte, ó. Nas atividades elas estão divididas em primeira quinzena e segunda quinzena, ok? Para facilitar vocês se organizarem aí na hora de fazer as atividades. Na primeira quinzena, as atividades são de interpretação textual, tá? É text interpretation. É, então, o que que nós vamos fazer? Ó? Read the text below. Quer dizer, leia o texto abaixo. É, esse é o texto, certo? Que você vai ler. É, eu vou ler aqui pelo menos um trecho dele, ou ele todo para vocês, que diz assim: Mary is a nice woman. She's a nurse and works in a big hospital. She works at night on weekends. Mary has two young children and they are very intelligent. Their names are Jack and Julie. Jack is 9 years old and Julie is 11 years old. Jack likes soccer and Julie loves movies. Jack wants to be a soccer player and Julie wants to be a movie star. Mary likes to be with her children when she isn't working. They play board games together. Mary's family is very happy, especially uh, when Jake, Mary's husband, is at home with them. Jake usually travels a lot and visits different places. He is a truck driver. Então é o seguinte, eu dei uma lida aqui no texto, se você quiser você pode voltar um pouquinho, tá? Para ouvir novamente. E aí você vai traduzir o texto. Como que você vai fazer para traduzir o texto, pessoal? Eu acho que eu talvez não precise explicar isso, mas já para que não haja dúvida, você pode usar o site do Google, né? Você já sabe que no site do Google você consegue traduzir, tá bom? Você seleciona o texto, selecionar ele ou digita lá no Google, né? Copia. É claro que eu estou fazendo no computador, mas no seu celular também tem como fazer isso, tá? Aí você vai entrar no site do Google, lá no seu navegador, você entra no Google. Entrou no Google, você digita tradução na pesquisa, como se você fosse pesquisar por tradução, ok? Pesquisou, aperta Enter, ou seja lá qual tecla for aí no seu celular, e vai aparecer essas duas caixas aqui, inglês e português. Então, desse lado esquerdo, você vai digitar o texto a ser traduzido, e no lado direito vai aparecer a tradução. Do jeito que está aqui, ó, quer dizer que eu vou colocar o texto em inglês e ele vai mostrar a tradução em português. Se eu quiser o contrário, se eu quiser saber como que é um texto em português fica em inglês, eu aperto nessas duas setinhas que ele inverte, certo? Ok? E no seu celular provavelmente vai aparecer uma caixinha em cima da outra, não lado a lado igual está aqui, certo? Mas é a mesma coisa. Eu vou colar aqui o texto que eu copiei. Ó, colei o texto em inglês e desse lado aqui já aparece o texto em português, certo? Olha lá, Maria é uma mulher agradável, ela é enfermeira e trabalha em um grande hospital. Ela trabalha à noite, assim por diante. Ok, pessoal? Então, assim, eu dei uma demonstração, claro que você pode tirar proveito disso aí. Eu aconselho você, se você tiver alguma palavra desconhecida para você, traduzir ela separadamente, em vez de traduzir ela no texto todo, para você entender qual que é o papel dela no texto, certo? O que, que ela significa no texto, tá bom? É, então vamos lá, aqui eu já mostrei para vocês como vocês fazem para traduzir, certo? Aí depois vocês copiam a tradução aqui, ó, tá? Quem for fazer no formulário, que eu vou mandar o formulário pelo Google Forms para vocês, você pode copiar e colar também, ou você pode digitar, tanto faz, certo? Qualquer dúvida quanto a traduzir o texto, entre em contato comigo, tá bom?
É importante fazer isso porque isso pode te dar um ponto extra, tá? Você pode errar, vamos supor que você erre algumas questões, aí você faz essa aqui e você vai ganhar um ponto extra. Uns pontos, um ou dois pontos extras. Aí eu vou julgar, né? Vou ver como que vai ser. Ok? Aí depois vem as atividades. Ó. Qual é a profissão de Mary? De acordo com o texto acima. Então você vai traduzir o texto e vai saber qual é a profissão dela. E você vai marcar, certo? Se ela é atriz, se ela é do lar, se ela é jornalista, se ela é jornaleira ou se ela é enfermeira, tá? Assinale a alternativa que contém uma afirmativa correta. Então aqui você vai ver qual dessas alternativas é uma alternativa correta, certo? Eu vou dar uma dica para vocês. Nessa aqui tem duas corretas. Então você marca qualquer um das duas que você marcar, vou considerar, ok? Tá? Terceira, terceira é, atividade, né? Terceira questão, assinale a alternativa que contém uma afirmativa incorreta. Então vamos lá. A, B, C, D ou E. Mary gosta de ficar com os filhos quando não está trabalhando. É incorreto isso aqui? A família de Mary é muito infeliz. Está errado? É incorreto? Jack sonha em ser médico. É correto ou incorreto? Você tem que ver o texto, tá? Julie sonha em ser uma estrela de cinema. É correto ou incorreto? Você tem que ver o texto, ok? Ou nenhuma das alternativas anteriores está incorreta. Tá? Então marca que você acha que é. Número 4. Marque a alternativa que possui o texto que diz corretamente qual a profissão de Jake. Certo? O texto fala que Jake ele faz algum trabalho. Qual que é? Aí você tem que ver. Ó. Todos esses aqui são trechos do texto. Um desses trechos fala qual que é a profissão de Jake, ok? Number 5. De acordo com o texto, qual o instrumento de trabalho do marido de Mary? Ou seja, qual que é a ferramenta de trabalho dele? É um caminhão? É um carro baixo? É uma serra elétrica? É um computador? É um celular? Certo? Aí você vai marcar aquilo que você acha que é certo, ok? Agora nós vamos aqui para a segunda quinzena. A segunda quinzena nós vamos falar sobre o Present Perfect Tense. O Present Perfect, ou né, Present Perfect Simple, né, que é o presente perfeito, no caso, é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Fala de coisas que aconteceram no passado, mas ainda né, tem alguma coisa assim pendente no presente, como se ainda estivesse acontecendo ou se tivesse terminado de acontecer recentemente, ok? O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Tá? Na língua portuguesa, a gente poderia fazer assim, ó, seria mais ou menos isso aqui. Ó. É, eu trabalho nesta empresa desde 2002. Certo? Então é uma coisa assim que aconteceu no passado, mas ainda está acontecendo, porque eu ainda estou trabalhando, certo? É algo assim, certo? Semelhante a isso na língua portuguesa, tá? Aqui nós temos a estrutura de uma frase escrita no present perfect. O sujeito mais seria o sujeito, né, que é aquele que pratica a ação, mais o verbo auxiliar have, tá? No simple present, ou seja, have, ou has, se for da terceira pessoa do singular. Depois vem o verbo principal no particípio passado, certo? O verbo principal no passado. E por fim o complemento. Nós temos aqui exemplos. Ó. I have, olha só, I é o sujeito. Olha aqui na estrutura, onde eu estou passando o mouse. Have, o verbo auxiliar have, certo? Conforme na estrutura. Depois vem lived. Lived é o verbo live, ok? O verbo live no passado. Lived, certo? Acrescentou a letra D. E aí vem aqui, ó, o complemento, tá? In Bela Vista since 2015, 2015, ok?
Então, olha só, I have lived. Quer dizer, eu tenho. O que está dizendo aqui? Eu moro em Bela Vista desde 2015. Você pode traduzir ao pé da letra. Você pode traduzir assim: eu tenho, have é o verbo ter, né? Lived, morado, no caso, né? Eu tenho morado em Bela Vista desde 2015. Então, quando você vai passar para o português, você passa da forma melhor, mais fácil, né? Conforme a gente está acostumado a falar, ok? Mas na língua inglesa, o present perfect tem essa estrutura, ou seja, o sujeito, depois o verbo auxiliar have, depois o verbo principal no passado, certo? E depois o complemento, tá? Então aqui, eu tenho morado. I have lived in Bela Vista since 2015, ok? Tá? Eu moro em Bela Vista desde 2015. Ou seja, eu não morei em Bela Vista. Eu ainda moro desde 2015. É algo que está no passado, mas também se estende até o presente. Entendeu? Esse é o presente perfeito. Aqui tem uma lista de advérbios que muitas vezes são usados junto com o verbo auxiliar have no present perfect. Already, yet, ever, just, never, always, lately, often, recently, frequently. Ou seja, são assim, alguns advérbios, mas nem todos têm esses advérbios. Tanto é que no exemplo que nós usamos aqui não tem. Mas às vezes eles são usados. Ok? Olha um exemplo aqui. Ó. She has never been to the States. Ele nunca esteve nos Estados Unidos. Olha o never aqui, ó, entendeu? Então never vem de... Por que aqui está has em vez de have? É porque está na terceira pessoa. She é ela. Toda vez que está na terceira pessoa tem essa variação. Em vez de has, vai colocar have, certo? Seja she, seja he, seja it, ou algum outro tipo de sujeito que seja, né, compatível com a terceira pessoa, que esteja na terceira pessoa, que seja compatível com ele ou ela, tá? O verbo auxiliar have vira has, tá? Mas só nesse caso da terceira pessoa. Nas demais pessoas, nas demais, vai ser sempre o have, ok? Então olha só, é, e aqueles advérbios que eu mostrei para vocês aqui, você coloca entre o has e o verbo principal no passado. Tá? She has never been, ou seja, ela nunca esteve. Ok, pessoal? Mas só que eu quero lembrar, reforçar, que não é obrigado, para que uma frase esteja no present perfect, não é obrigado ter nenhum desses aqui, tá? Desses que eu estou selecionando, desses advérbios. Esses advérbios são para auxiliar, para reforçar alguma coisa, mas não é obrigado a ter, tá? Ok? Nós temos outro exemplo aqui, ó, usando o advérbio das vezes o always. Ó, I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. Tá? Agora, se eu tirar esse always, vai ficar I had wanted to study German. German. Ou seja, continua no present perfect, normalmente. Só que aqui vai deixar de existir a palavra sempre, né? Eu tenho, né? Eu quis, né? Eu quis estudar alemão, alemão, ok? Nós temos a forma afirmativa, que é isso que nós estamos mostrando para vocês, é a forma afirmativa. Tem também a forma negativa. A forma negativa, como que você vai fazer? As frases negativas no present perfect simple inclui o not após o verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar? É o verbo have. Estou selecionando aqui na tela para você. Então, quando você quer negar, então você coloca o not depois do have. Então, o not vai ficar entre o have e o verbo principal no passado. Olha só. My parents have not visited Portugal 3 times. Ou seja, meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. Entendeu? Então, se eu não tivesse esse not aqui, ia ficar como? Ia ficar assim, meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Mas como eu coloquei o not, passou a negar. Então, not depois do have ou do has, né? E antes do verbo principal. Ok? E a forma interrogativa, se você for fazer uma pergunta usando
esse tempo verbal do present perfect? É só você colocar, quer ver? É para fazer perguntas no present perfect, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase, ou seja, ele é posicionado antes do sujeito, certo? Observa esse exemplo aqui, ó, que não está na forma interrogativa, e você vai ver que primeiro vem o sujeito, que é my parents, aí depois vem o have, certo? Porque a frase não é interrogativa. Mas quando a frase vai ser interrogativa, ou seja, eu vou fazer uma pergunta, eu coloco primeiro have, aí depois my parents. Aí depois continua normal, o verbo principal do passado e a complemento. Certo? Então, numa pergunta, o have, o verbo principal have, o verbo auxiliar have, vem para o início, ou seja, antes do sujeito. Ok? E então a estrutura fica assim: primeiro have, depois o sujeito, aí depois o verbo principal no passado, certo? E termina com complemento. E é claro, não pode esquecer o ponto de interrogação, ok? Certo, pessoal? Então vamos lá. Atividades. De acordo com as explicações acima, para que serve o tempo verbal present perfect? Refere-se a um tempo acabado, no passado que já acabou, não tem mais? Pode voltar ao vídeo, pode ler novamente para você. Né? Serve para falar de nossas alegrias? Refere-se a um passado que ainda continua no presente ou que acabou recentemente? Não tem nenhuma utilidade na língua inglesa ou nenhuma das alternativas anteriores. Number 7. Qual das frases abaixo está construída no tempo verbal present perfect? John has lost. Nós temos 5, se eu não me engano. 5, 4 na verdade, né? A última. Então, uma dessas frases aqui, uma dessas frases está construída no tempo verbal present perfect. Lembra da sequência? Primeiro o sujeito, depois o verbo have ou has, né? Aí depois vem o sujeito, depois vem o verbo principal no passado. E olha só, letra A. John has lost his health. The cat, letra B. The cat is sick. I love my mother. Do you want some juice? Ou nenhuma das anteriores. Então, uma dessas aqui está construída no presente perfeito. Aí você tem que ver. Lembra da estrutura. Primeiro sujeito, depois verbo auxiliar have ou has, né? Depois verbo principal no passado e por fim o complemento, ok? Vamos lá? Vamos para o número 8, para nós terminarmos logo isso aqui. Leia o texto abaixo e traduza-o e escolha abaixo a opção que diz corretamente o assunto do texto. Você vai traduzir esse texto aqui, mas não precisa escrever a tradução, tá? Você só vai traduzir para você entender o que o texto está falando, ok? What we need to do to prevent pollution of the environment, ok? O título eu já vou falar para vocês, né? O que nós precisamos fazer para prevenir a poluição do meio ambiente, tá? E aqui você vai traduzir o texto, você vai ler, antes de traduzir, dá uma lida nele em inglês para você conhecer as palavras, tá? Aí depois você traduz para você entender o que o texto está falando. E aí, sobre o que o texto vai falar? Sobre futebol, sobre meio ambiente, sobre coronavírus, sobre guerra biológica ou sobre religião. Ok? Agora, number 9. Marque a frase abaixo que se encontra no present perfeito e se relaciona com o texto acima, ou seja, com esse texto aqui. Ó, tá? I'm at work now. O que quer dizer I'm at work now? Eu estou no trabalho agora. Ok? Long live democracy. Vida longa democracia. I don't know. Eu não sei. People have not protected the environment. Ou seja, as pessoas não têm protegido o meio ambiente. Ou nenhuma das alternativas. Então marca qual que você acha, qual dessas frases aqui, que está no present perfect e se relaciona com o texto. Ok? Marque a frase que se encontra no modo interrogativo do present perfect de forma correta. What time is it? Você vai marcar a frase que está no present perfect no modo interrogativo, de forma correta. Have you done your part
to protect the environment. How old are you? Are you hungry? Ou nenhuma das alternativas. É só lembrar da estrutura. Volta aí. Como que faz para colocar uma frase no present perfect no modo interrogativo? Você transformar numa pergunta. Você pega o verbo auxiliar have ou has e coloca antes do sujeito. Normalmente é o sujeito primeiro, mas quando você vai fazer uma pergunta, coloca o have primeiro, depois o sujeito, depois o verbo principal no passado e aí continua. Ok, pessoal? Então é isso aí. Terminamos aqui esse vídeo. Qualquer dúvida, manda mensagem no privado do teacher, ok? Esse vídeo vai ficar gravado também, vai ficar lá no Google Classroom, ok? Então, bye pessoal.